Código Penal, artigos 1º a 31. Eu sou Cíntia Brunelli e estou fazendo uma série de narrações de artigos importantes das leis, que geralmente são os artigos que mais caem em provas. Eu estou fazendo uma leitura humanizada e não mecânica, porque eu sei que isso facilita a memorização, e aí você vai aprender mais rápido. E eu convido você a se inscrever no canal, porque toda semana tem saído conteúdo novo por aqui. Então, vamos começar. Anterioridade da lei. Artigo 1º. Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal. Lei penal no tempo. Artigo 2º. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixe de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Parágrafo único. A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Lei excepcional ou temporária. Artigo 3º. A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência. Tempo do crime. Artigo 4º. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Territorialidade. Artigo 5º. Aplica-se a lei brasileira, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional, ao crime cometido no território nacional. Parágrafo 1º. Para os efeitos penais, consideram-se como extensões do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras, de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem, bem como as aeronaves e as embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Parágrafo 2º. É também aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando-se aquelas em pouso no território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente, e estas em porto ou mar territorial do Brasil. Lugar do crime. Artigo 6º. Considera-se praticado crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Extraterritorialidade. Artigo 7º. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. Inciso 1. Os crimes. Alínea A. Contra a vida ou a liberdade do Presidente da República. Alínea B. Contra o patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito Federal, de Estado, de território, de município, de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo poder público. A linha C. Contra a administração pública por quem está a seu serviço. A linha D. De genocídio quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Inciso 2. Os crimes. A linha A. Que, por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir. A linha B. Praticados por brasileiro. A linha C. Praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro, e aí não sejam julgados. Parágrafo 1º. Nos casos do inciso 1, o agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro. Parágrafo 2º. Nos casos do inciso 2, a aplicação da lei brasileira depende do concurso das seguintes condições. A linha A. Entrar o agente no território nacional. A linha B. Ser o fato punível também no país em que foi praticado. A linha C. Estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição.
A linha D. Não ter sido agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido a pena. A linha E. Não ter sido agente perdoado no estrangeiro ou por outro motivo não estar extinta a punibilidade, segundo a lei mais favorável. Parágrafo 3º. A lei brasileira aplica-se também ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, se reunidas as condições previstas no parágrafo anterior. A linha A. Não foi pedida ou foi negada a extradição. A linha B. Houve requisição do ministro da Justiça. Pena cumprida no estrangeiro. Artigo 8º. A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversas, ou nela é computada, quando idênticas. Eficácia de sentença estrangeira. Artigo 9º. A sentença estrangeira, quando a aplicação da lei brasileira produz, na espécie, as mesmas consequências, pode ser homologada no Brasil para: inciso 1. Obrigar o condenado à reparação do dano, a restituições e a outros efeitos civis. Inciso 2. Sujeitá-lo à medida de segurança. Parágrafo único. A homologação depende: a linha A. Para os efeitos previstos no inciso 1, de pedido da parte interessada. A linha B. Para os outros efeitos, da existência de tratado de extradição com o país de cuja autoridade judiciária emanou a sentença, ou, na falta de tratado, de requisição do ministro da Justiça. Contagem de prazo. Artigo 10. O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum. Frações não computáveis da pena. Artigo 11. Desprezam-se nas penas privativas de liberdade e nas restritivas de direitos as frações de dia, e na pena de multa as frações de cruzeiro. Aqui eu estou fazendo a leitura como está no site do Planalto, tá? Mas, não preciso dizer isso, né? Mas você já sabe que não usamos cruzeiro há algum tempo. Vamos prosseguir a leitura. Legislação especial. Artigo 12. As regras gerais deste Código aplicam-se aos fatos incriminados por lei especial, se esta não dispuser de modo diverso. Relação de causalidade. Artigo 13. O resultado, de que depende a existência do crime, somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Superveniência de causa independente. Parágrafo 1º. A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando, por si só, produziu o resultado. Os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. Relevância da omissão. Parágrafo 2º. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem, a linha A, tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. A linha B, de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. A linha C, como seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Crime consumado e tentativa. Artigo 14. Disse o crime. Inciso 1. Consumado, quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Inciso 2. Tentado, quando iniciada a execução não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Parágrafo único. Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2/3. Desistência voluntária e arrependimento eficaz. Artigo 15. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza só responde pelos atos já praticados. Arrependimento posterior. Artigo 16. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2/3.
Crime impossível. Artigo 17. Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Crime doloso e culposo. Artigo 18. Disse o crime. Inciso 1. Doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Inciso 2. Culposo, quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Parágrafo único. Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando o pratica dolosamente. Agravação pelo resultado. Artigo 19. Pelo resultado que agrava especialmente a pena, só responde o agente que o houver causado, ao menos culposamente. Erro sobre elementos do tipo. Artigo 20. O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei. Discriminantes putativas. Parágrafo 1º. É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo. Erro determinado por terceiro. Parágrafo 2º. Responde pelo crime o terceiro que determina o erro. Erro sobre a pessoa. Parágrafo 3º. O erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. Não se consideram, neste caso, as condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. Erro sobre a ilicitude do fato. Artigo 21. O desconhecimento da lei é inexcusável. O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena. Se evitável, poderá diminuí-la de 1/6 a 1/3. Parágrafo único. Considera-se evitável o erro se o agente atua ou se omite sem a consciência da ilicitude do fato, quando lhe era possível, nas circunstâncias, ter ou atingir essa consciência. Coação irresistível e obediência hierárquica. Artigo 22. Se o fato é cometido sob coação irresistível ou em estrita obediência à ordem, não manifestamente ilegal, de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem. Exclusão de ilicitude. Artigo 23. Não há crime quando o agente pratica o fato. Inciso 1. Em estado de necessidade. Inciso 2. Em legítima defesa. Inciso 3. Em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito. Excesso punível. Parágrafo único. O agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, responderá pelo excesso, doloso ou culposo. Estado de necessidade. Artigo 24. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se. Parágrafo 1º. Não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. Parágrafo 2º. Embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2/3. Legítima defesa. Artigo 25. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Parágrafo único. Observados os requisitos previstos no caput deste artigo, considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública que repele a agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. Inimputáveis. Artigo 26.
É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Redução da pena. Parágrafo único. A pena pode ser reduzida de 1 a 2/3 se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Menores de 18 anos. Artigo 27. Os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial. Artigo 28. Não excluem a imputabilidade penal. Inciso 1. A emoção ou a paixão. Inciso 2. A embriaguez voluntária ou culposa pelo álcool ou substância de efeitos análogos. Parágrafo 1º. É isento de pena o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Parágrafo 2º. A pena pode ser reduzida de 1 a 2/3 se o agente, por embriaguez, proveniente de caso fortuito ou força maior, não possuía, ao tempo da ação ou da omissão, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Artigo 29. Quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade. Parágrafo 1º. Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1/6 a 1/3. Parágrafo 2º. Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste. Essa pena será aumentada até metade, na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. Circunstâncias incomunicáveis. Artigo 30. Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Casos de impunibilidade. Artigo 31. O ajuste, a determinação ou instigação e o auxílio, salvo disposição expressa em contrário, não são puníveis, se o crime não chega, pelo menos, a ser tentado. No próximo vídeo eu vou trazer a leitura da Lei de Abuso de Autoridade, então se inscreva no canal para não perder esse e os próximos conteúdos. Deixo aqui também a sugestão de assistir aos vídeos que já foram publicados por aqui, porque tem muita coisa importante que pode te ajudar nos seus estudos. Vou deixar aqui uma sugestão de playlist para você clicar e aproveitar. Até!